Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Como estão, meus irmãos? Sejam todos muito bem-vindos à oração do dia. Que dia maravilhoso que o Senhor, Ele preparou para nós. Deus tem preparado cada dia em detalhes para nós. Enquanto você descansava, Deus preparava o teu dia. E enquanto você trabalha o dia inteiro, Deus também prepara o teu tempo de descanso. Deus é um Deus que zela, um Deus que guarda, um Pai. E esse Pai de amor, eu creio, Ele tem cuidado e tem zelado por nós. Hoje nós vamos falar sobre ser nascido em Deus, sobre vencermos este mundo. Nós vamos falar um pouco sobre fé. Amém? Qual que é a sua fé? Algumas pessoas dizem assim, qual que é a sua fé? Quando perguntam a respeito da religião da pessoa. Nós vamos falar algo muito superior à religião. Nós vamos falar sobre crer, acreditar, sobre o dom da fé. Antes de nós começarmos aqui a ministrar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para que você faça a sua inscrição hoje e para que você marque o sininho. Quando você faz a tua inscrição no nosso canal e você marca o sininho, você ganha o poder da escolha, porque a partir daí você começa a ser avisado a respeito dos vídeos que são publicados no nosso canal. Nós temos sempre muitas palavras, muitos vídeos para abençoar a tua vida. Vídeos grandes como esse, que tem de 20 a 30 minutos, como também vídeos de 1 minuto só. Além de cursos, temos cursos para casais, cursos de finanças, cursos para educação de filhos, temos cursos para carreira e gestão, muita coisa interessante para poder te abençoar. Temos vídeos com dicas de médicos, dentistas, advogados, educadores, muita coisa no canal exatamente para ajudar você. Então não perca tempo, marque o sininho, se inscreva, deixe já o teu joinha aqui neste vídeo e o mais importante, na parte inferior do vídeo, deixa aí os teus pedidos de oração. Amém? Cada um desses movimentos, além de tudo que já te falei aqui, é um aviso que nós mandamos à empresa YouTube da importância desse vídeo, e a empresa YouTube, entendendo que este vídeo é importante, o que ela faz? Ela começa a disseminá-lo. Pessoas que nós não conhecemos vão ser alcançadas por este vídeo por um simples movimento seu, de deixar um joinha, de deixar um comentário, de começar a seguir o canal. Então faça isso, participe conosco, eu creio que Deus vai nos abençoar. Vamos então à palavra do dia de hoje. A palavra do dia de hoje é uma das cartas do apóstolo João. O apóstolo João ele escreveu o Evangelho de João, é o último dos 4 evangelhos, da forma que eles estão dispostos na Bíblia. O apóstolo João também escreveu o Apocalipse. E o apóstolo João, ele tem 3 cartas. E essa daqui, esse versículo que nós vamos ler, é da primeira carta que João escreveu. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas peraí, nós precisamos vencer o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. Segundo João, sim. E esta é a vitória que vence o mundo. Tá? Como é que eu venço o mundo, então? Ele coloca aqui: a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos pedir para que o Senhor ele fale aos nossos corações, para que o dom da fé ele possa ser aperfeiçoado em nós no dia de hoje. Aleluia. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer por este dia. Eu quero te louvar, meu Deus, pela oração do dia, por esse ministério, pelas vidas que o Senhor tem alcançado, pela obra que o Senhor tem feito. Quero te louvar por este que assiste agora, que ouve esta oração do dia. Que o Senhor possa operar, curando, transformando, edificando. Faz a tua obra no meio de nós, Pai. Nós daremos a ti, Pai de amor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós, em alguns momentos na nossa caminhada cristã, nós somos provados na nossa fé. A Bíblia fala muito sobre
ser provado na nossa fé. E a Bíblia, ela continua, né? Porque quando ela fala sobre provação, a Bíblia sempre, quando traz a provação, ela diz que a prova vem sempre com o objetivo de nós sermos aprovados. É uma preparação. E a aprovação, ela nos permite vivermos o próximo ciclo. O jovem, quando sai ali do nível médio e ele quer ingressar no nível superior de ensino numa faculdade, ele faz uma prova. O objetivo da prova não é reprová-lo. Esse, às vezes, é o entendimento errado que as pessoas têm. Eles fazem uma prova difícil para a gente não passar. Pelo contrário. O objetivo é que você entre. Mas é uma seleção. Assim como que num concurso público. Mas falando da graduação, o jovem quer ir para um novo ciclo, para um novo momento, ou um adulto. Ele agora quer ir para uma graduação. Então, o que está sendo avaliado é se ele tem capacidade para abraçar essa graduação e dar sequência nela. No caso de uma faculdade, lógico que porque, se a gente falar uma faculdade federal, por exemplo, tem poucas vagas. Então, a ideia qual que é? Vamos pegar os melhores aqui, os mais capacitados. Não sei se está certo ou está errado, tá, queridos? Eu não vou entrar nesse julgamento aqui, às vezes de uma visão política. Meu objetivo não é esse. Mas é só uma analogia, tá bom? Vamos pegar aqui os mais capacitados, os mais competentes nessas áreas, para que eles adentrem e possam fazer um bom curso e depois a faculdade possa entregar à sociedade um bom profissional. Essa é a ideia. Só que eu preciso passar por uma prova para eu ir para o novo ciclo. Mas o objetivo é me aprovar. Que eu seja aprovado na seleção. Eu converso com algumas gestoras de RH e elas dizem para mim que quando elas vão para uma entrevista de emprego, ali também é uma prova. É como uma prova. Alguns têm até prova escrita, algumas seleções. Mas a entrevista em si é um momento de prova. Quando elas fazem algumas perguntas, são perguntas chaves, que são como uma prova. Aquele que for aprovado será contratado. E essas gestoras de RH, esses gestores de RH, eles comumente dizem que eles estão à procura de alguém. Não é que eles estão querendo rejeitar as pessoas, não. Eles estão buscando alguém para aquela posição. O que eles querem é encontrar a pessoa. O que eles mais querem é aprovar. Mas ele precisa aprovar aquele que esteja pronto para assumir essa posição da qual surgiu uma vaga. Quanto mais rápido eles aprovarem alguém, melhor para o profissional de recursos humanos. É isso que a gente precisa entender, que a vida, tudo que acontece nas nossas vidas, ela passa por uma vontade permissiva de Deus. Deus permite que as coisas estejam acontecendo e em tudo há um propósito. Há um propósito de nós crescermos, de nós melhorarmos, há vários propósitos que nós podemos meditar. Aquilo pelo qual eu estou passando na minha vida hoje, o que é o propósito? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer que eu aprenda? Onde que eu posso crescer aqui nessa situação? Mas o mais importante que eu preciso compreender é que Deus quer me aprovar para algo. Essa prova aqui está me preparando para algo que está por vir. Isso é a principal coisa que nós precisamos compreender. Que a prova em si não é o fim. Você imagina só um jovem que está se preparando para o vestibular, ou para o Enem. Ele imaginar que o fim dele é o Enem. Não, o Enem é a passagem. É a passagem para o quê? Para a graduação, para a faculdade, para a universidade. A parte, o Enem é a parte mais delicada, assim, desgastante. Depois ele vai continuar tendo outras provas, mas agora já vivendo ali o sonho, o desejo dele. É a mesma coisa daquele que está passando por uma aprovação pelo processo de seleção de trabalho. Ele está diante de uma prova ali, diante do selecionador dos recursos humanos, fazendo uma atividade em grupo, fazendo uma prova escrita, participando de uma entrevista, tendo o seu currículo sendo avaliado. Ele está passando por uma prova.
E quando ele foi empregado, vai ter outras provas. Mas ele foi para um outro momento, para um outro ciclo da vida dele. E nós vivemos ciclos nas nossas vidas. É muito interessante isso, porque desde pequeno a gente vai para a pré-escola, depois a gente vai para a escola, só uma analogia, tá, pessoal? Depois a gente vai para o nível médio, aí vai para a faculdade e por aí vai. É claro que esses caminhos não são obrigatórios, só para a gente poder entender esses ciclos, de que todos eles há provas com um objetivo, nós sermos aprovados. E uma vez aprovados, nós possamos agora sim começar a viver em um novo patamar, em um patamar superior, em que teremos acesso a novas coisas, e que todas essas novas coisas vão nos habilitar ao próximo passo. Ou seja, na vida, nós estamos em constante crescimento. Nós estamos em constante avanço. Qual que é a primeira estratégia do inimigo contra este avanço? Qual que é a primeira estratégia que existe neste mundo para nos impedirmos de estarmos nesse constante avanço? A primeira delas é nós rejeitarmos a prova. E nós mergulharmos em um processo de paralisia. É o jovem que deixa de estudar, larga a escola, abandona. A gente pode elencar aqui várias razões. É porque a razão em si, desculpa, irmãos, é que a razão em si não é o que tem maior valor. A justificativa pode ser perfeita, pode ser linda, pode ser até comovente. Talvez a gente até ouça junto e chore. A grande questão é que a pessoa não foi aprovada. E por não ser aprovada, não foi para o próximo ciclo. Então, circunstâncias surgirão nas nossas vidas que terão como objetivo trazer a paralisia em um mundo que estamos tendo aprovados. O que é nascido de Deus vence o mundo, é aprovado. A paralisia está associada com a desistência. Você já desistiu de quantas coisas na tua vida? O oposto à desistência é o quê? É a persistência, é a dedicação, é a disciplina. Existem coisas que nós precisamos abrir mão? Sim. Mas a enorme maioria das coisas que nós temos hoje, a enorme maioria, são coisas que nós precisamos persistir. É verdade que às vezes nós somos teimosos e insistimos em algo que nem Deus mais quer nas nossas vidas. Que nós já pegamos aquilo ou nos envolvemos em algo que nós não deveríamos ter nos envolvido. Mas para a enorme maioria das coisas que nós precisamos persistir, é de suportar um dia a mais, é de dar mais um passo, é de ir além. Quantos de nós que trazem a sua vida marcada por coisas não concluídas, coisas que você começou e interrompeu. Daqui a pouco você começa outra coisa, você interrompe. Converse com pessoas próximas e pergunte para elas quantas coisas você começou e você não concluiu. Eu, antes de conhecer Jesus Cristo, de entregar minha vida para Jesus, na proporção que eu entreguei na igreja, eu estava muito em dúvida. E a dúvida é um instrumento de paralisia. Dúvida não é necessariamente algo ruim. É importante nós sermos questionadores. Mas quando a dúvida ganha uma proporção a ponto de te parar, de te paralisar, cuidado. Então, antes de eu conhecer a igreja, e conhecer Jesus Cristo dentro da igreja, eu vivia muito confuso, muito cheio de dúvidas. Eu fiz vários cursos superiores e não os concluí. Eu fiz curso de letras, não concluí. Eu fiz curso de educação física, não concluí. Eu fiz curso de comunicação social e eu não concluí. Eu fiz curso de administração e não concluí. E fiz mais uns 2 ou 3, que eu não vou me lembrar agora, que eram cursos menores, que eu não os concluí. Porque eu estava perdido tentando me encontrar.
E o que vinha? A desistência. E que conclusão? A paralisia. Para algumas posições até de emprego, me faltou à época um curso superior. E por não ter concluído, isso não me permitiu ir para o próximo ciclo. Não me permitiu ir para um novo patamar. Depois sim, depois eu me formei. Agora estou concluindo, inclusive, uma segunda graduação. Já fiz até pós-graduação. Então você vai para um outro ciclo. Você entende isso? Então a paralisia é o primeiro instrumento que existe neste mundo, que nos afeta, que é comum nesses dias e que nós precisamos ficar atentos. Cuidado com a desistência. Cuidado com o cansaço. Existe um ditado por aí que é interessante. Se você está cansado, pare e descanse. Não desista. Existe uma direção estratégica que muitas vezes nós damos aos líderes, que é a seguinte: antes de ficar cansado, descanse. Você se conhece. Você sabe o ponto de limite de esforço que você consegue ter. Então, antes de se cansar, descanse um pouco, para que você possa dar sequência àquilo que você precisa dar sequência. O que é nascido de Deus vence o mundo. Qual que é outro instrumento que existe nesse mundo que comumente nos faz parar, desistir? Nós abraçamos a derrota e nós não vamos para o próximo nível daquilo que está reservado para nós e nós acabamos sendo roubados. O primeiro que nós falamos é o quê? É a desistência. O segundo qual que é? São as oposições. A fragilidade está em nós. A desistência, a oposição está nos nossos sentimentos. Nós falamos a confusão mental, as dúvidas que nos paralisam. O segundo é a oposição, ela é externa. A oposição pode ser fruto de circunstâncias, talvez do governo, talvez de situações que a tua família esteja sendo acometida. Como podem ser oposições diretamente a você. Pode ser uma oposição de uma pessoa contra você. Como podem ser oposições do mundo espiritual em relação a você. Quando você está diante de um desafio que você já falou, eu não vou desistir, só que está demorando para você vencer. Está demorando para esse deserto cessar. Você sente que você está numa guerra e que essa oposição ela é viva. Esses são momentos aonde a minha fé precisa estar desperta, viva, ativa. Nós vemos na história do povo de Deus, quando Josué, que estava ali liderando o povo de Israel, já na terra da promessa, conquistando a terra da promessa, eles se deparam com Jericó, que é uma cidade murada. Uma cidade que tinha uma muralha que a rodeava, muros altíssimos. E Israel precisava conquistar aquela cidade, para que ele seguisse avançando para o próximo ciclo. Jericó representava o mundo. A palavra nos ensina que Josué, ele recebe uma visitação de um anjo de Deus. E o anjo de Deus tinha uma palavra, uma direção para Josué, para que ele vencesse a oposição. A oposição eram aquelas muralhas. Depois daquelas muralhas, havia um exército opositor. Mas ali estava a promessa. Ali estava a bênção. E ele precisava passar por aquela prova para poder ir para o novo patamar. Para ele dar sequência a um processo de conquistas na sua vida. Josué recebeu uma direção de Deus. Olha que interessante a direção. Vocês vão rodear a cidade por 7 dias. Rodear. No 7º dia, vocês vão rodear essa cidade por 7 vezes. E depois de rodeá-la, vocês vão dar um brado. Faça isso, Josué.
Era uma direção tanto quanto esquisita, mas ela traz algumas características muito interessantes. A primeira delas é de crer quando muitas vezes nós não compreendemos. Fé é isso, irmãos. Qual o sentido que tem para um exército rodear uma cidade a pé? No 7º dia, rodear 7 vezes. Eu não sei qual que era a quilometragem ali, mas eu imagino que fosse muita coisa. E todo mundo caminhando, rodeando, em silêncio. E no último dia, após a 7ª volta, ainda dá um brado. Talvez alguns aqui questionassem, poxa, mas se eu for caminhar e no 7º dia eu caminhar 7 vezes, eu vou cansar o meu exército. Mas essa tinha sido a direção de Deus. Então, mas qual o sentido que faz eu rodear uma cidade? E aí eu volto a repetir, às vezes não vai ter um sentido claro para nós. Às vezes a gente não vai compreender. E por que eu estou passando por isso? Mas por que eu tenho que fazer isso de novo? Em muitos momentos, a única coisa que eu preciso é de crer. Mas para que eu possa receber uma estratégia espiritual, o que eu preciso em primeiro lugar? Eu preciso estar atento ao que Deus está falando. Deus pode falar comigo através de uma palavra como essa. Deus pode falar comigo através da leitura da palavra, da Bíblia. Deus pode falar comigo através de um louvor. Deus pode falar comigo através de uma oração. Mas eu preciso alimentar uma intimidade com Deus. Nós temos aqui no nosso canal, toda terça-feira, a terça-feira do jejum e da oração. Minha esposa perguntava para mim, você está com algum propósito? E eu dizia para ela, raramente eu faço propósitos para o jejum, assim, específicos. Eu quero determinada coisa. É algo meu, irmãos. Não estou dizendo que você deve fazer assim como eu. Eu acho muito interessante quando as pessoas têm um propósito claro. O meu propósito comumente no jejum, e aí sim, esse é um propósito de sempre, não é algo, uma porta, é ouvir Deus. É ter sensibilidade ao mundo espiritual. É cessar a gritaria no mundo espiritual para que eu possa ter clareza daquilo que Deus está falando. Eu estou buscando essa clareza. Para que, se Deus trouxer uma palavra, ainda que humanamente falando me pareça loucura, eu entenda, é Deus. Eu não preciso compreender agora. Eu só preciso de crer. O que Deus fez com Abraão? Deus foi até Abraão em um tempo em que todos os povos eram politeístas. Deus se apresenta como Abraão, como Deus único, e fala, sai da tua casa, sai da tua parentela. Ele nunca tinha ouvido falar desse Deus. Não tinha um pastor ali para orientá-lo, não tinha uma Bíblia, meus irmãos. Só a voz de Deus. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nem o nome da cidade. Só falou, saia peregrino, saia em peregrinação. Saia como peregrino. E eu vou te mostrar se você vai para a direita ou para a esquerda. Se você vai parar um pouquinho ou se você vai continuar andando. E eu te levarei para o lugar que eu te mostrarei. E ainda dizia para ele, você vai ser o pai da fé. Um homem que havia casado com Sara, uma mulher estéril. E ele sai do meio da sua família, onde ele tinha um negócio ali, e vai, entre aspas, como diriam nos dias de hoje, as pessoas talvez dissessem, tentar a vida. Ele não tinha ido tentar a vida. Ele estava sendo conduzido por Deus para vencer a este mundo. E a terceira coisa que eu quero ministrar hoje aqui, quero compartilhar com vocês, queridos, sobre como o mundo ele trabalha para que nós venhamos a perder, que nós não possamos migrar para o próximo ciclo, porque nós falamos da desistência, é o primeiro lugar quando nós somos derrotados. A segunda são as oposições externas, pessoas ou circunstâncias ao nosso redor. E em terceiro lugar são os nossos traumas
e a nossa história. Qual que é a tua história? Jesus, quando chegou diante dos seus apóstolos, ele mudou a história deles. Havia um Pedro antes de Cristo e um Pedro após Cristo. Tanto é verdade que Pedro, enquanto esteve com Cristo, ele não foi mais um pescador. Não é que ele nunca mais pescou. Existe um relato no momento em que foi cobrado de Pedro o imposto devido a Roma, que Jesus fala, vai pescar um peixe, vá até o rio e pesque um peixe. Na boca dele tem uma moeda que você pagará o teu imposto. Paga por mim e paga por você. Mas ele deixou de ser pescador. Jesus ainda disse para ele, vocês não são mais pescadores de peixes. A partir de hoje, vocês serão pescadores de homens. Houve um antes e um depois. Quando Jesus morre naquela cruz, o que Pedro fez? Pedro quis voltar a ser o pescador de peixes. Mas Jesus volta a aparecer para ele. Fala, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta isso 3 vezes para ele, né? É um momento muito marcante da história bíblica. Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Vai ser pescador de homens. Mudou já, Pedro. A gente já teve a virada, Pedro. É um novo ciclo. Já houve o antes, já houve um depois. A própria história da humanidade, ela é contada antes e depois de Cristo. E quando nós temos um relacionamento com o Senhor, existe um antes dele e um após ele. E nós precisamos nos abrir para vivermos esse após Cristo. Nos liberarmos dos nossos traumas, dos nossos medos, daquilo que nos aprisiona ainda no nosso passado. Nós precisamos resolver o nosso passado. E como que eu faço isso? Como é que eu faço isso? A gente faz isso em primeiro lugar, sentando, aquietando o nosso coração, a nossa mente e nos autoavaliando. O apóstolo Paulo, ele traz essa direção de algo que nós devemos fazer de forma constante. Ele até fala, antes da ceia, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso fazer uma autoavaliação. Olhar para o meu passado e pensar, quais são as marcas do meu passado? O que eu vivi no meu passado que tem me impedido de avançar? Quais são os meus medos, os meus traumas? Como se fosse um freio de mão de um carro levantado, que eu estou ali tentando acelerar, mas está me travando, está me segurando. Me impede de ir além. Eu preciso saber quais são, eu preciso tratar isso. Existem perdões que precisam ser liberados do nosso passado. Existem perdões em relação a pessoas e existe um alto perdão que eu preciso liberar sobre a minha vida. Existem palavras do meu passado que eu preciso romper com elas. Palavras que foram lançadas sobre mim. Palavras sabe, como se fosse um determinismo. Ah, isso não é para você. Ah, isso nunca vai acontecer na tua vida. Outro dia uma pessoa muito querida disse para mim, porque família não é para mim mesmo. Porque estava no desafio conjugal. Eu tenho que parar de querer insistir em ter uma família e ser feliz com a família, porque eu não nasci para isso. Por quê? Porque teve uma história no passado de abandono. Não conhecia o pai, a mãe a abandonou quando ainda era muito jovem, criança. E ficou uma marca, uma mentira dentro dela, de que família não era para ela. Que ela teria relacionamentos aí um pouco tanto soltos, mas viver a história de um romance, uma história de família, não era para ela. Mentira. Qual foi a mentira que a tua história do passado contou para você e você acreditou? E você abraçou essa mentira?
você vai ter que abrir mão dessa mentira. Isso foi antes de Cristo. Não volte a essa história estando em Cristo. Não volte, Pedro, a pescar peixe estando em Cristo. Eu preciso ver o novo. A palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que com Cristo nós somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. O velho homem se foi. A velha criatura se foi. E eu preciso agora fazer uma aliança, um pacto com o novo homem, a nova mulher, um novo ser humano, uma nova vida. Quem que é esse homem e essa mulher pós-Cristo? Vive essa pessoa hoje. Amém? Então libere perdão. Libere perdão sobre você, libere perdão sobre algumas pessoas. Rompa com mentiras do teu passado. Busque cura para o teu coração. Relacionamentos frustrados, traições, abandonos, mentiras. Rompa com esse tempo de dor e de traumas. Libere perdão. E abra-se para o tempo novo. Mude a tua forma de enxergar as coisas. Porque no passado você enxergava as coisas de uma forma. Eu preciso começar a enxergar as coisas agora de uma outra forma. Agora eu sei que existe mundo espiritual. Agora eu sei que a minha luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não sou contra pessoas. O apóstolo Paulo lá em Efésios 3, a nossa luta é espiritual. Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem sonhos comigo, eu sou filho de Deus. Quem que é você pós Jesus? Se você olha para a tua vida e diz assim, nada mudou. Então repense a tua caminhada com Deus. Nós estamos próximos do final do ano, nós já vamos concluir agora. Nós estamos próximos do fim do ano. Do que vale você ter Deus e planejar o teu ano de 2021 como se você fosse o homem ou a mulher pré-Cristo, antes de Cristo, com conceitos, certezas e entendimentos antes de Cristo, com os medos e traumas de antes de Cristo. Quando você for planejar 2021, cesse a tua mente, acalma o teu coração, ore, pegue um papel e escreva. Fala, Deus, me ajuda a desenhar o melhor ano da minha vida. Porque eu quero vencer nesse mundo. Eu sei, através da tua palavra, que a vitória está na fé. Então fala comigo. Como é que eu vou edificar a minha família? Me ajuda a desenhar essa estratégia. Como é que eu vou edificar a minha carreira, meu ministério, as minhas finanças? Tudo. Vamos orar, queridos. Aleluia. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oração do dia de hoje. Muito obrigado pela oração do dia. Eu quero te louvar, Senhor Jesus, por cada um destes que nos ouvem, destes que assistem a esta oração do dia. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa tocar os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida e nos conduzir para vivermos conforme está escrito na tua palavra, de glória em glória e de vitória em vitória. E nós possamos colocar profeticamente os nossos pés sobre toda a derrota, sobre toda a estratégia deste mundo, sobre todas as fragilidades da nossa própria carne, sobre a velha criatura que insiste em renascer. Que tudo isso possa cair por terra em nome de Jesus e que nós possamos nos erguer e que diante da provação, Pai, nós possamos persistir e nos manter firmes no propósito para sermos aprovados e vivemos o novo tempo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas financeiras, para o nosso ministério, para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para a nossa casa. Eu quero declarar um tempo de liberação da vida dos teus filhos, tempo de aprovação,
Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, potencializa o dom da fé. Faz obra maravilhosa na vida de cada um, Senhor. Opera com poder e grande glória, Pai. Eu te peço isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus, queridos, que bom que você teve paciência e ficou até aqui. Eu peço a você que está assistindo aqui do gravado, que você deixe na parte inferior desse vídeo os teus pedidos de oração, que você compartilhe esta oração do dia com o maior número possível de pessoas, que você tenha um dia maravilhoso. Amém? Você que está nos acompanhando ao vivo, peço que você fique por mais um instante, eu quero orar por você. Oração do dia, de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 7h30 da manhã, e aos domingos, às 9 da manhã. Glórias a Deus, Deus abençoe você, e até o nosso próximo Oração do Dia.